O Gazeta Entrevista está de volta. Daqui a pouco eu vou conversar com o diretor-geral do Detran Acre, Dr. Pedro Longo. Nós vamos falar sobre a Semana do Trânsito. É um trabalho que é feito a nível nacional e aqui no Acre também, no sentido de conscientizar a população para a diminuição dos índices de violência no trânsito, e o Acre tem conseguido diminuir o número de vítimas fatais, por exemplo, nos acidentes de trânsito. Daqui a pouco a gente vai trazer esses dados. Antes, deixa eu falar do Acre Clube de Vantagens. Você já sabe como é fácil participar dos sorteios do Acre Clube. Você tem a chance de ganhar R$1.000 todos os dias. É só comprar nas lojas credenciadas, acima de R$30, que você ganha um cupom, e aí preenche, põe na urna e é só torcer. Os sorteios acontecem no programa Gazeta Alerta aqui da TV Gazeta. Os participantes, as lojas integrantes são Recol Farma, Barriga Verde, OK Magazine, Supermercados Pague Pouco e Postos Líder e Floresta. Então você já sabe, é só comprar nessas lojas acima de R$30 que você tem a chance de ganhar R$1.000 todos os dias. Participe! Convidar o Dr. Pedro Longo. Pode vir para cá, Dr. Pedro. Ele que é o diretor-geral do Detran Acre. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Por favor. Então, doutor Pedro Longo, eu tenho aqui informações sobre o número de mortes no trânsito no Brasil. Cerca de 40 mil pessoas morrem por ano nos acidentes de trânsito. É um número muito alto, né? Acho que equivale a uma guerra, né? Exatamente. E além dos mortos, nós temos os sequelados, aquelas pessoas que ficam durante todo o resto da vida, às vezes, com sequelas desses acidentes, às vezes incapacitados para o trabalho, muitas vezes tendo que consumir os recursos da saúde pública por um longo período, né? É uma situação muito grave. Nesse sentido, como é que o senhor avalia a situação do Acre com relação aos índices de mortes, de acidentes fatais? Hoje nós estamos conseguindo atender os objetivos da campanha que a ONU realiza, que é uma redução, é uma década de redução de acidentes. Nós já conseguimos reduzir em cerca de 60% aqui no Acre, nesse período. Então, é muito significativo, mas é um desafio permanente, porque a frota aumenta sistematicamente. Então, a partir do momento que você consegue manter estáveis esses números, com o aumento da frota, significa que proporcionalmente há menos acidentes. Essa Semana Nacional do Trânsito, que abrange todos os estados, como é que vai ser aqui no Acre? Quais são as atividades planejadas? Essa semana é uma semana de reflexão sobre o trânsito. Então nós vamos fazer uma abertura na Assembleia Legislativa a partir das 9 horas da manhã, na segunda-feira. Às 10 horas, que seria o meio-dia horário de Brasília, será feito simbolicamente 1 minuto de silêncio em todas as repartições do Detran e de alguns órgãos parceiros também, isso é a nível nacional, né? E durante toda a semana haverá atividades nas ruas, a nossa equipe de educação de trânsito estará fazendo abordagem, e é importante dizer que não só dos condutores, também dos pedestres, porque eles têm sua parte, né? Os ciclistas, quer dizer, todos devemos respeito às regras de trânsito para a nossa própria segurança. Então vamos estar fazendo esse trabalho em toda a cidade, em escolas, durante a semana inteira. Segundo as estatísticas, 90% dos acidentes de trânsito têm como causa a imprudência, quer dizer, foi falha de quem estava na direção, né? E essa imprudência, ela se revela em que tipo de atitude? Olha, a imprudência se revela, por exemplo, no excesso de velocidade, em utilizar o celular enquanto está conduzindo, ultrapassagens proibidas, no caso dos motociclistas, ultrapassagens pela direita, furar sinal, no caso dos ciclistas, às vezes andar na contramão. Então são uma série de atitudes, os pedestres muitas vezes atravessando no meio da rua para não andar 50 metros a mais e utilizar uma faixa de pedestre, uma região mais segura. Então esta soma de atitudes é que nós queremos contribuir para mudar, porque isso é cultural. Aí tem a questão da fiscalização do poder público, mas tem também a repressão, e aí vem a parte de autuação dos condutores, multas, Claro. eventualmente até a apreensão do veículo. Como é que o senhor avalia essa política de combate à violência no trânsito, passando pela repressão, que é a multa, que é o incômodo do cidadão ter que pagar? É verdade. Nós não temos nenhum prazer em fazer isso, né? O Detran, a RB Trânsito, os demais órgãos de trânsito, eles aplicam as sanções como uma última medida, né? Sempre nós privilegiamos a educação, a conscientização. Por isso que você vê sistematicamente, queria até aproveitar para agradecer,
ao seu programa, a essa emissora, pelo espaço que tem dado para as questões do trânsito. Nós sistematicamente fazemos campanha, buscamos conscientizar, buscamos educar, trabalhar com os futuros motoristas nas escolas, mas há momento em que você tem que punir. Se alguém insiste em dirigir depois de ter bebido, se alguém se excede na velocidade, não respeita uma faixa de pedestre, nós temos sim que impor sanções como uma última razão para contribuir nessa redução dos acidentes. Doutor Pedro Longo, tem um lado aí, agora eu vou fazer o papel de advogado do cidadão, claro, que é quando ele é autuado, ele é multado, o que vale ali na autuação é a fé pública do agente, quer dizer, simplesmente o testemunho de que houve a infração vale para que a multa seja lavrada. E o cidadão não tem como provar o contrário. Às vezes até a multa é emitida, o cidadão nem toma conhecimento no momento em que houve o flagrante. Quer dizer, então de repente, se um agente de trânsito usa de má fé, e uma hipótese, tem aí um desafeto, um cidadão que ele quer perseguir, quer prejudicar, ele pode se utilizar dessa prerrogativa, muito embora isso seja também uma infração. Como é que fica o lado do cidadão nesse aspecto? É importante essa sua pergunta, porque o cidadão tem todo o direito de questionar as infrações. Algumas são muito difíceis de ser questionadas. Fez um bafômetro, você eu estou falando daqueles casos em que não houve foto, não houve a ciência do condutor no momento. Nesses casos em que há apenas a presença física, o cidadão tem sim todo o direito e ele próprio pode adotar, às vezes, medidas preventivas, fotografar. Se foi um acidente, houver uma interpretação errada dos fatos, da dinâmica, ele pode fotografar, possivelmente pedir uma perícia depois, e em último caso, se ele esgotar todas as instâncias administrativas e não obtiver sucesso, ele pode questionar em juízo, né? E é pequena o número de autuações que são alteradas, mas elas existem, às vezes nem por má fé, por um erro. Eu vou dar um exemplo prático, uma multa que o cidadão recebe em casa porque estava dirigindo ao celular. Quer dizer, como é que ele vai provar que não estava dirigindo ao celular? Não tem um flagrante, não tem... É verdade, é verdade. Em alguns casos, de fato, é difícil fazer a contraprova, né? Mas ele deve sim recorrer, deve buscar de alguma maneira, eventualmente ele poderia ter testemunhas, poderia ter pessoas que estivessem com ele no carro naquele momento, e ele poderá usar os argumentos. Mas é muito raro isso, é importante que a gente diga que a grande parte das multas, elas são hoje direção embriagada, excesso de velocidade, quando isso é demarcado por controles, sim, né? Sim. E mesmo assim, um eventual excesso de velocidade, ele tem direito de saber se aquele radar, se ele está ferido pelo Inmetro, se ele está em boas condições, sempre é possível questionar. Nós não queremos estabelecer nenhuma multa que não seja justa e que não seja necessário para um trânsito mais seguro. Agora, o trânsito mais seguro não depende só do Detran, nem só do cidadão. Claro. Quer dizer, tem o poder público, porque aí envolve sinalização, envolve as condições físicas das vias. Como é que o Detran dialoga com essas outras instituições para que também a responsabilidade não fique só sobre vocês? É verdade. E existe uma parceria boa, né? Nós temos com o município de Rio Branco, especialmente, que assumiu já boa parte aqui da municipalização de trânsito. Mas mesmo assim nós continuamos ajudando com sinalização das vias, a parte de semáforo, ela é ainda atribuição do Detran, o Detran arca com esse ônus. Nos municípios do interior nós fazemos toda a parte de sinalização das vias, fazemos algumas pequenas obras de engenharia para dar mais segurança, um divisor de pistas, né? Mas há diálogos permanentes, nós temos bom diálogo com a RB Trans, com o DENIT, com o DERACRE, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Batalhão de Trânsito. A gente periodicamente faz como se fosse uma sala de situação, reunimos os órgãos e buscamos ver o que é possível dentro de cada um da sua atribuição, fazer com que flua melhor. Mas existem muitos problemas, eu aponto, por exemplo, as calçadas, né? Mesmo em Rio Branco, muitas ruas ainda não têm calçadas, as pessoas se obrigam a transitar na rua, né? E às vezes pessoas com dificuldade de locomoção, cadeirantes. Então é um trabalho permanente que tem que ter esse acompanhamento. Muito bem, conversei aqui com o diretor-geral do Detran Acre, doutor Pedro Longo. Mais alguma informação, doutor Pedro? Não, só novamente reiterar e agradecer pelo espaço e chamar todos para participarem dessa semana de reflexão, buscando fazer uma autocrítica da sua postura no volante. Eu estou dirigindo corretamente, estou respeitando os mais frágeis, estou dando a minha contribuição. Vamos deixar essa pergunta no ar. É verdade, isso a gente tem que fazer todo dia, né? Porque o mau hábito ele se instala de um jeito que se a gente não cuidar, ele toma conta. Obrigado, doutor Pedro.
Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. É só um instante. Até já.